Se o nosso destino é morrer, por que eu tenho tanto medo de morrer, irmão? Nós fomos feitos para a vida. O pecado quebrou essa certeza, né? Então, depois do pecado simbólico de Adão e Eva, quando Deus disse, né, para Adão: comerás do suor do teu rosto e tu, mulher, darás à luz em dores de parto, o pecado entrou no mundo. E São Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Nós temos medo de morrer porque nós fomos feitos para a vida. Nós não fomos feitos para a morte. A morte é consequência do pecado. A morte não estava no plano de Deus. Agora, tem uma questão aqui fundamental. A morte, ela é o umbral, é o portal do encontro com Deus, que o céu não é um lugar, é um estado de alma. Mas nós somos tão apegados a essa vida, as pessoas, as coisas, que antes de nós pensarmos na comunhão plena com Deus, nós pensamos no que vamos perder, no que vamos deixar, né? A morte traz um terror, porque morreremos de que tipo de morte? Que tipo de agonia, de que doença, de acidente? Então os fatores externos da morte causam medo, né? Eu estou num avião, de repente acontece um problema no voo e eu estou dentro, eu imagino o desastre, um acidente de BR, um câncer, né? uma pandemia dessa, uma Covid. Então os elementos externos que constituem motivo de morte é o que nos faz temer a morte. Mas a morte, para uma pessoa que está caminhando em Cristo, é o passaporte para o céu, é o passar para outra margem do rio, como diz São Paulo, como expressava Jesus, é o estar com Deus para sempre. Só que às vezes nós, e aí eu me incluo como pessoa consagrada, somos muito apegados a isso aqui, né? Amamos a esposa tanto quanto Deus ou mais que Deus, amamos os filhos tanto quanto Deus ou mais que Deus, amamos o nosso Maverick tanto quanto Deus ou mais que Deus, né? Nós temos muito apego ao nosso dinheiro. Então, quando chega a sentença, porque a morte é uma sentença, nós temos medo de morrer. Mas a explicação básica é essa: nós fomos feitos para a vida. A morte não estava nos planos de Deus. Foi o abuso do livre-arbítrio que criou a morte. Então ela está envolvida também, né, acrescentando, na falta de fé em Deus? Sim, e na falta de fé na salvação. Geralmente quem tem muito medo de morrer, que chega a ser pânico, geralmente é uma pessoa que tem uma vida de muito pecado, né? Tem muita sujeira debaixo do tapete. Dizem que São João Bosco estava no recreio com as crianças, com os jovens, e entre os jovens brincando estava São Domingos Sávio. E aí Dom Bosco, que era um instrutor, um educador fenomenal, chamou o menino: menino, vem cá, se a morte chegasse agora, o que você faria? Ah, Dom Bosco, eu correria para pedir uma confissão ao senhor, que tem um negocinho aqui para dizer. Aí chamou outro: se a morte chegasse, aí eu correria para o Santíssimo. Vem cá, se a morte chegasse agora, o que você fazia? Ah, eu corria para os pés de Nossa Senhora Auxiliadora. E nisso, Dom Bosco chamou São Domingos Sávio. Domingos Sávio, vem cá, se a morte chegasse agora, você brincando, faria o quê? Eu, Dom Bosco, continuaria brincando. Consciência limpa, tranquila. Na hora que Deus quiser, eu quero. Não é? Então, quem está na graça de Deus, não é que não tema a morte. Jesus temeu: Pai, se é possível, afasta de mim esse caso. Você para para pensar, Jesus podia ter morrido aos 50 anos. Para pensar, Jesus podia ter morrido aos 60. Jesus podia ter sido crucificado aos 80 anos. Foi aos 33, então Jesus temeu. Se o meu Deus temeu a morte, quem sou eu para dizer: pode vir, estou preparado? Não. Mas o medo mórbido é pecado, porque nós fomos feitos para morarmos com Deus. No céu não tem idade, né? Você não vai ver sua mãe com a idade que ela morreu, nem eu vou ver minha mãe na idade que ela morreu, nem a primazinha na idade que morreu. Nós vamos ser seres transfigurados. O nome disso em teologia é pleroma, glorificados. É um mistério. Tudo que você imaginar que é o céu, não é. Porque São Paulo vai dizer que olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, o medo da morte é natural até certo ponto, quando não peca contra a virtude da esperança cristã. Bom, quando esse assunto de morte parece até que é assustador, mas nem é tanto assustador, mas todas as religiões
faz uma promessa ao seu fiel de um após a morte. Vai ter um paraíso, você vai encontrar fulano, beltrano. E ele sempre faz uma promessa que, sinceramente, humanamente, ele não vai cumprir. Aquele que está fazendo a promessa, que é a vida após a morte. Isso às vezes não pode causar exatamente a falta de fé, porque desde os índios, que eu digo, me refiro aos índios, não como inferiores, de hipótese alguma, da cultura deles, eles também faziam isso, no modelo deles, como nós católicos fazemos no nosso modelo, o judeu, o muçulmano, todas as outras religiões, todas fazem uma promessa após a morte. E no mesmo instante, como o senhor já narrou aí, ninguém viu, ninguém sabe de fato, é um mistério. E diante disso, não é que causa a pouca fé? Pode, porque dependendo da explicação que a religião dá, porque a morte é um fato, né? Em todas as religiões. Mas, por exemplo, no Espiritismo se diz que você vai vir em outra encarnação, você vai vir num outro corpo, numa outra dimensão. O hinduísmo também, o budismo também, né? Então isso causa uma certa expectativa. Para o Espiritismo, por exemplo, eu não sou eu. Eu vim nesse corpo como consagrado. Eu devo ter sido um malandro, um pilantra na outra encarnação, vira-lata, para ter vindo consagrado. Você deve ter sido outra coisa para ter vindo a ser o que você é, e assim o Mário, e assim Isabel. Então isso é uma coisa grotesca. Eu não sou eu. Você não está falando com o irmão Manuel, você está falando com um espírito que tem uma vida passada. Gente, isso é hediondo, isso é criminoso. E o sangue de Jesus por mim? E o que aconteceu no Calvário? Então, para o Espiritismo, para o Budismo, eu não sou eu, você não é minha amiga. Eu sou um espírito encarnado. Eu estou vindo de outro canto. Então, isso é uma coisa louca, desonesta, desumana. Isto pode matar a fé. E pode acontecer da pessoa ficar pensando o que eu fui, Sim, o que eu era, e não vive essa vida. E não entra tenta... numa paranoia. Uma paranoia. Quando você conversa com o espírito, que você acocha ele nessa dimensão, ele não tem o que dizer. Porque isto é uma fábula de Allan Kardec. Eu, quando morrer, vou vir em outra forma. Talvez eu venha como mulher. Uma amiga minha disse que no centro espírita dela, ela vai vir como uma leoa. Gente, isso é um absurdo. Um filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, que custou o sangue de Jesus na cruz, vai voltar como um jumento, um elefante, uma leoa, uma cobra do surucucu do rabo fino. É como outras pessoas falando sobre esse ponto aí, diz assim, pega fazendo uma discriminação, né, a essa pessoa. Não é possível, você, né, falando, você vem de olho azul, branco, e o fulano de tal tá lá na favela, preto, não sei o que, olha como se fosse inferior. Inferior é o preconceito da pessoa. A própria religião cria isso, né? Quer dizer, começa as distorções. Aí, em vez de a gente acreditar em um Deus, a gente começa a criar um monstro e desfazer. Aí começa a fé ficar meio torta, sem sentido e sem razões. Aí a gente começa não acreditando. Então, aí começa a comparar um budismo com um catolicismo, que aí cria um parâmetro. Olha, mas se lá faz assim, não, mas lá não faz razão. E aí começa a fazer umas comparações, nada com alguma coisa, aí a fé não vai acontecer, porque eu desfaço de Deus acreditando nos seres humanos. Essa forma de a gente viver, como a Isabel falou, a gente fica pensando no que foi, o que vai ser, e esquece de hoje, como é que... E se bastava a gente seguir, talvez não, com certeza, ama o teu próximo como a ti mesmo, já resolve, não vou dizer tudo, para não ser exagerado da minha parte, mas 99% se resolve essa relação humana que nós temos. Será assim, o que eu estou falando do outro, se eu tivesse lá dele, eu gostaria que alguém falasse disso? Olha, e vamos criando obstáculos. Pior do que os nossos irmãos evangélicos, pior do que eles, os nossos irmãos espíritas usam covardemente o nome de Jesus. Por quê? Porque se você perguntar a um espírita quem é Jesus, ele vai dizer que é um espírito evoluído.
é um Maitreya, é um Yogananda, é um guia. Você perguntar para um espírita, pelo menos os protestantes, eles vão dizer que Jesus é o salvador deles, né? Mas se você perguntar para um espírito se Jesus é o salvador dele, ele vai dizer que não. Que Jesus morreu na cruz para pagar o seu karma de uma outra encarnação. Então, para o espiritismo, Buda, Jesus, Yogananda, Sadhguru, são todos iguais. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Aquele que nega o Filho de Deus peca contra o Espírito Santo. Então o Espiritismo, ele usa covardemente o nome de Jesus para atrair cristãos. Eles não creem em Jesus. É um espírito evoluído. Agora, você não pode negar a seriedade de um Francisco Xavier. Francisco Cândido Xavier. Mas que ele seja conduzido por Emmanuel, André Luiz, isso é fábula. Você não pode negar a seriedade, né, de um Franco, né, o Nivaldo Franco. É um senhor sério. Mas dizer que ele é conduzido pela irmã Joana de Ângeles, que foi uma monja concepcionista da Ordem de Santa Beatriz da Silva, aí é demais. Você querer que uma monja concepcionista seja instrutora de um espírita, isso chega a ser um pecado. Porque ela vivia para Jesus, era esposa de Cristo e serva de Maria Imaculada. E para o Espiritismo, Maria não é imaculada. Para o Espiritismo, Maria não é mãe. Pior, para Nivaldo Franco, a irmã Joana de Ângeles não é nem santa, é um espírito evoluído. Então, respeitar não significa assinar embaixo dos erros, não. Tá bom, gente? Isso aqui não é desrespeito à espírita, não. Mas é porque é preciso que tenha instrutores católicos que digam. Não é verdade? Então, são bons? São. Fazem a caridade? Não. O que eles fazem é filantropia. Mas eles dão sopa na Praça do Ferreira. A Toca de Assis também dá. Só que a sopa da Toca de Assis é a caridade cristã. A sopa do Espiritismo é filantropia. Porque para ser caridade tem que ser proveniente de Cristo. Então, nós vamos voltar para Deus. Céu, inferno ou purgatório. Não vamos nos reencarnar em nada, né? Então, isso é grave no Espiritismo e graças a Deus muita gente está abandonando tanto o protestantismo, voltando para a Igreja Católica. Pode ver os sites, glória a Deus, está se cumprindo as promessas de Fátima, que os hereges voltariam, e muita gente está abandonando o Espiritismo, porque não tem a menor condição de eu imaginar que eu virei aqui como um gorila na Amazônia.